Você gosta do inverno e do frio? Ou você é aquela pessoa que prefere o verão e o calor? Vem comigo porque no vídeo de hoje vamos conversar sobre as estações do ano e como elas podem se conectar aí com as nossas emoções e necessidades. Bora lá? Já estamos no final de junho, isso mesmo, já passamos aí do dia 15, mais especificamente ontem, domingo, foi dia 21 de junho de 2026, onde costuma-se comemorar o solstício de inverno aqui no hemisfério sul. E temos com esse evento da natureza dois pontos importantes. O primeiro deles, sim, já estamos na metade do ano e essa metade já está indo para a segunda metade. E o outro ponto é como lidamos com nós mesmos durante essas fases das estações do ano. É um ponto interessante de a gente observar, porque na escola da vida, se a gente estiver aberta e aberto para os aprendizados, a gente pode começar a refletir aí de modo mais consciente, e esse é o propósito da educação emocional, sempre trazer consciência para a nossa vida, para as nossas autoobservações e essa conexão que a gente pode fazer entre o interno e o externo. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que não sou muito fã do frio, do inverno, porque cresci numa cidade que era realmente muito fria, ali no interior de Santa Catarina. E quando chega essa época do ano, a minha tendência é ter aí muitos momentos de reclamação. Reclamação. Que droga, tá frio. Ai, eu não quero levantar, eu tô com preguiça, eu prefiro ficar aqui na cama quentinha pelo resto do dia. Se você se identifica aí comigo, coloca aqui nos comentários se você também é do time do cobertor para sempre. Mas a verdade é que se a gente observar a pedagogia da natureza, existe toda uma lógica e um sentido do porquê as estações do ano existem e o que elas carregam consigo e mesmo as próprias experiências simbólicas que elas podem nos trazer. Quando a gente está ali em janeiro, a gente está em pleno verão, que começou lá em dezembro, né, do ano anterior, mas a gente está no ápice. E o verão, ele combina com emoções de alegria, felicidade, êxtase, todo esse contexto que é mais para cima, que é o ou, digamos assim. Aí a gente vem para o outono, onde já começa a ter uma baixada de energia e literalmente, né, se a gente olhar para a natureza, os processos eles vão começando a se encaminhar aí para o fim. E esse fim seria o inverno. O inverno é aquele momento de introspecção, de acolhimento, de aconchego. Se a gente pensar em alguns animais, né, como os ursos, eles hibernam durante um longo período aí de inverno. E isso poderia até simbolicamente representar uma morte. E aí eu te pergunto, se você olhar para a tua vida neste momento, como está as áreas, né? Como estão aí as diversas áreas da sua vida? Tem alguma delas que está passando por essa fase de quase, né, esse momento de findar algo, de chegar naquele processo mesmo de morte, no sentido simbólico, né? Que algo precisa se encerrar. E aí você precisa olhar para isso e com certeza aí venham muitas emoções. Quando a gente pensa no inverno, talvez até venham emoções no sentido de tristeza, de até desânimo para algumas pessoas. E isso, lembrando que na CNV as emoções são mensageiras de necessidades, a gente precisa conectar. Quais são as necessidades que estão sendo atendidas ou não em relação a esse processo simbólico aí do inverno na nossa vida? Quando a gente começa a olhar para isso com clareza, a gente passa a compreender de fato qual é o nosso papel. Porque se a gente fica apenas num papel de reclamação, como eu acabei de mencionar,
e eu sou uma pessoa que preciso estar o tempo todo me vigiando nesse sentido, a gente acaba não compreendendo qual é a beleza que tem por trás desses ensinamentos. Eu não mencionei, a primavera pode nos conectar com que tipo de emoções? A primavera tem também aí uma certa alegria, uma expectativa, algo que quando ela vai anteceder o verão, né? Então ela vai trazer ali já esse início das emoções mais para cima, né? Emoções que estejam conectadas aí com o nascimento, com eventos de receptividade. E o outono, ele vai se conectar mesmo com esse processo de vem aqui que eu vou te acolher, um abraço, um aconchego. Outono e inverno, e primavera e verão, eles têm semelhança justamente pelo fato do processo energético que eles carregam, né? Primavera e verão é o ápice, outono e inverno é o declínio. E isso pode sim servir para nós como um processo de aprendizado. Olhe para a natureza. Você sabia que a natureza é uma necessidade humana universal? Uhum. E por que eu estou te falando isso? Porque nós também precisamos olhar no nível, a gente olha para o nível individual e a gente precisa olhar para o nível coletivo. Nós tivemos aí agora no começo desse mês de junho, dia 8, o Dia Mundial dos Oceanos e o dia também do oceanógrafo. E o que os mares têm a ver com a vida nesse planeta Terra? Tem até algumas músicas que falam muito, né? Terra, planeta água, e aqui a gente está falando novamente dos elementos da natureza. O quanto a gente acaba esquecendo que nós também somos natureza. E aqui é importante frisar que os povos indígenas, os povos originários, eles não esquecem, eles têm outra conexão com a terra, com a mãe terra. Olha só, a mãe terra, a natureza, tudo isso vem de um outro lugar. Imagina como era antigamente, onde não existiam redes sociais para você tirar suas dúvidas, para você compartilhar as suas ideias, para não ter, que não tinha esse momento de trocas tão grande. Como que esses povos aprendiam? Eles aprendiam observando e aprendem observando a natureza, observando a correlação, a relação entre eu e esse outro, que é um outro ser que também é natureza. Dentro de nós temos aí todos os elementos dentro de uma lógica alquímica de que somos terra, água, fogo e ar. E que nós somos seres que precisamos nos reconectar com essa necessidade humana e universal que é ser natureza, viver na natureza. Não sei se você vive numa cidade grande, pode ser que você não tenha talvez nenhuma planta aí dentro da sua casa e você não tenha o hábito de se conectar aí, indo para parques, para lugares que tragam um pouquinho de verde ou mesmo o azul do céu, olhando e valorizando esse contexto. Mas eu te convido a pensar e refletir sobre os impactos que a tua conexão com a natureza pode te causar. E aí esses impactos podem vir em formas de emoções. Quando eu me sinto conectada com a natureza, eu me sinto alegre, eu me sinto plena, eu sinto gratidão. Quando eu olho de uma forma aberta para o aprendizado e não no julgamento, eu vou de fato conseguir aprender aí e apreender todos os processos de conhecimento que essa natureza me traz. Fica o convite para que você observe quais são os impactos emocionais e as necessidades mesmo que você atende ou não dentro desse contexto da natureza, da relação com a natureza. É óbvio que se a gente está falando aqui do inverno, e se você é uma pessoa que, como eu, por exemplo, mora no sul do Brasil, que é a região mais fria do país, a gente precisa entender que as necessidades humanas básicas precisam ser atendidas. Então, se eu tenho uma coberta, se eu tenho uma casa, um abrigo, que maravilha, eu devo agradecer por isso. E essa sensação e emoção de gratidão, ela é maravilhosa. Mas se eu estou me sentindo plena e completa nesse sentido, eu posso olhar para o outro
e ver se essa pessoa ou esse outro ser, que pode ser um animal, de repente um animalzinho que vive na rua, se ele tem esse mínimo, esse básico, talvez uma coberta, talvez ali um alimento, uma roupa mais quente, e aí eu posso fazer também a minha contribuição. Contribuir é uma necessidade também que podemos encontrar estratégias para satisfazer dentro deste e de qualquer outro contexto. Então também deixo um convite, caso você tenha aí possibilidade de revisar o teu guarda-roupa, olhar roupas quentinhas que você não usa mais e poder doá-las para outras pessoas, ou mesmo buscar ajudar alguns animais aí que vivem em situação de abandono. É muito legal e com certeza vai trazer emoções muito agradáveis para você, porque somos seres interdependentes e estamos juntos aqui nesta jornada de aprendizado. E para finalizar, um outro ponto que é importante de a gente pensar quando estamos aí em junho, o ano já se encaminhando para julho, podemos olhar para o nosso janeiro ali e pensar, meu Deus, eu não cumpri nem 10% das metas que eu planejei lá no final do ano ou no dia 1º de janeiro. Socorro, tô desesperada, eu não sei o que faço. Calma. A gente sabe que estamos imersos aí numa sociedade da produtividade, da performatividade, do desempenho, mas quem sabe usando essa sabedoria do inverno para olhar para dentro, para se acolher, para revisar as suas agendas, mas não de uma forma aí pesada, apenas de uma forma que você veja se de fato o que faz sentido, talvez o que precise deixar ir, morrer, no sentido simbólico de que isso aqui já não me representa mais. Ou olhar mesmo, de repente, aí no contexto da vida profissional, será que faz sentido eu ficar conectada 12, 14, 16 horas do meu dia dentro de um contexto de trabalho? E eu tô falando isso não das pessoas que trabalham só de home office, mas da pessoa que trabalha no presencial, chega em casa e tá pensando no trabalho, no problema que tem que resolver amanhã ou na próxima semana. Veja que isso causa desgaste mental, fadiga, estresse. E o estresse, nós sabemos aí que tem um papel muito importante no sentido de negativo para a nossa saúde plena, seja ela física, mental, emocional e mesmo espiritual. E falando em espiritual, eu percebo, Carla, e aí se você quiser você pode colocar aqui embaixo também, que essa conexão que a gente faz com a natureza, que é o tema do nosso vídeo, para mim ela é um exemplo, uma estratégia muito rica para nutrir em mim a minha necessidade de espiritualidade. E veja que eu não estou falando de religião. Espiritualidade nesse sentido de conexão com algo maior. E esse algo maior, ele se manifesta quando eu estou ali fazendo um carinho no meu cachorro, olhando para as árvores, percebendo como as folhas estão secando e caindo, e que há beleza nisso também. Ouvindo o canto dos pássaros, o barulho do mar, tudo isso me conecta tanto com a própria natureza e, por consequência, essa natureza como uma expressão de espiritualidade na vida. Não sei se você concorda, se você discorda, mas eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu comentário em relação a isso. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e ajude a divulgar o tema de educação emocional que a gente pode trazer para todos os temas da vida. Perceba que a gente fala sobre futebol e sobre o inverno, as estações do ano, e a gente consegue conectar tudo isso com emoção, porque emoção está conectada a tudo. A gente é um ser que sente, somos seres sencientes, e aí a gente precisa usar a nossa intelecção, o nosso racional para refletir e aprender com isso. Por isso que eu digo que somos o nosso próprio laboratório de experimentação e que estudar é para a vida toda e para todas as vidas. Gratidão por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!